Não desista da caminhada. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que a gente possa alcançar mais pessoas. A palavra de hoje está em 1 Reis, no capítulo 19, que diz assim, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e dizer-lhe, assim me faça os deuses de outro tanto, se de certa manhã, a essas horas, não puser a sua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi ver a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu o seu ânimo, pediu a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, esse texto aqui mostra exatamente o momento que Jezabel se levantou contra Elias. Elias era um profeta, era um homem de Deus, e naqueles dias Deus usava Elias para trazer algumas advertências acerca do comportamento do povo de Israel e principalmente aos governantes daquela época, que no caso era Jezabel, esposa do rei Acabe. Acabe era rei em Israel, que infelizmente casou com essa mulher que não tinha aliança com Deus. Essa mulher infelizmente acabou pervertendo o caminho desse homem, fazendo com que ele se afastasse dos caminhos de Deus e tornasse então o seu propósito, o seu governo, algo distante do propósito de Deus. Isso prejudicou a economia de Israel, isso prejudicou o povo, fez com que o povo também andasse em idolatria. Enfim, vários danos acabou acontecendo justamente por conta de Acabe, rei de Israel, se casar com essa mulher que não tinha aliança com Deus. Bom, aqui nesse texto mostra exatamente o momento que Jezabel se revolta contra o profeta Elias e ela faz uma ameaça. Ela diz que mataria Elias como os outros profetas de Deus que ela mandou matar. Ouvindo essa notícia, o profeta fugiu. Fugiu desesperado, ficou angustiado, fugiu para o deserto e ali no deserto ele estava tão angustiado, tão depressivo que ele chegou a pedir a morte. Aqui nós aprendemos o seguinte, os homens de Deus, as mulheres de Deus também passam por situações difíceis, por perseguições. Alguns entram numa condição de depressão, de opressão, pensam até em morrer. Infelizmente, assim como Elias pensou em morrer, em pedir a Deus que levasse a sua vida, quantos servos de Deus também passam por momentos assim difíceis. Agora, o interessante é que Deus não abandonou Elias, assim como Deus também não nos abandona. O fato de servir a Deus não quer dizer que nós não vamos passar por perseguições, por lutas. Nós enfrentamos lutas, perseguições. Agora, uma coisa importante dizer é que Elias ele deveria enfrentar aquela situação com mais confiança em Deus, porque ele era um homem de Deus, mas ele também era um homem de carne e osso. Infelizmente, ele acabou não se posicionando, deixou que aquelas ameaças entrassem no seu coração ao ponto dele fugir, largar tudo, correr para o deserto e pedir a morte. Quantas pessoas que servem a Deus estão passando por situações um pouco semelhantes? Não vou dizer igual, mas semelhante. Situações familiares, situações financeiras, que a pessoa pensa em morrer, pensa em pedir a Deus para tirar sua própria vida, apesar de serem de Deus, mas passam por situações difíceis e chegam até a desejar a morte. Queridos, o interessante aqui é que Deus não abandonou Elias. Deus também não abandonou você. Elias correu para o deserto, pediu a morte, ele estava tão cansado, exausto, por conta dos dias que ele caminhou, por conta da perseguição, que ele acabou adormecendo no deserto. E ali ele estava correndo um grande risco, porque ele estava no deserto, dormindo, pegou no sono, angustiado, e ele poderia ser alcançado pelos inimigos e realmente ser morto. Mas Deus guardou a vida dele, como tem guardado a nossa. Aqui no versículo 5 diz o seguinte, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha só que interessante, ele foi para o deserto, muito cansado ele estava, ele pegou no sono, angustiado, pediu a morte, mas Deus continuou guardando a vida dele como tem guardado a nossa. Deus enviou um anjo, levando pão e levando água, para que ele pudesse comer daquele pão, beber daquela água, justamente pelo fato dele estar enfraquecido, estar exausto, para que ele pudesse comer, beber e prosseguir na sua caminhada. Ele comeu, mas voltou a deitar. E assim tem acontecido com muitas pessoas. Você precisa estar atento àquilo que Deus está comunicando ao seu coração se você estiver passando uma situação semelhante de Elias. Elias, como eu falei, estava angustiado, estava depressivo, estava exausto, cansado da caminhada, estava num deserto onde ele não tinha recurso nenhum,
mas Deus estava lá com ele. Deus enviou um anjo para que levasse pão e água para ele. Pão significa a palavra de Deus. O próprio Jesus falou que ele é o pão da vida. E a água representa o Espírito Santo. Ou seja, no momento dos desertos da vida, no momento que nós estamos cansados, pensando em desistir, nos momentos que nós ficamos até oprimidos, depressivos, é o momento que Deus levanta o anjo. O anjo pode representar o pastor da igreja, a pastora, que naquele momento traz o pão, que é a palavra de Deus, e traz também a água, que representa o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer nesse momento? Comer desse pão, ou seja, se alimentar da palavra e beber da água, beber do Espírito Santo. Porque é com a força dessa comida e dessa bebida que nós vamos continuar prosseguindo para que a gente possa sair do deserto. Era isso que Elias precisava fazer. Porém, ele comeu e voltou a deitar. E tem muita gente assim, que ouve a palavra, ela entende a palavra, ela fica até animada com a palavra, mas ela volta a deitar, ela se prostra de novo. Interessante que Elias se prostrou, mas o anjo não desistiu dele. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o seu caminho. E aí no versículo 8. Então levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, quando ele comeu, quando ele bebeu e ele se levantou, ele tomou uma atitude, ele continuou a sua caminhada até o monte do Senhor. E é isso que cada um de nós precisamos fazer. Se você se encontra numa situação como a de Elias, oprimido, depressivo, triste, exausto, cansado, no meio de um deserto, pensando em morrer, pedindo a Deus para levar a sua vida, calma, preste atenção, Deus está enviando um anjo nesse momento para falar com você. Nesse caso, o anjo significa mensageiro. O mensageiro desse momento sou eu, que estou trazendo o pão, que é a palavra de Deus, e a água, que representa o Espírito Santo. Coma dessa palavra, beba dessa água, se levante, porque é com a força dessa comida, ou seja, é com a força da palavra e do poder do Espírito Santo que você vai sair do deserto e vai vencer essa dificuldade. Elias então comeu, bebeu, conseguiu sair do deserto e conseguiu chegar no lugar santo e no lugar seguro, que era Horebe, o monte de Deus. Se você andar de acordo com essa palavra, tomar posse dela e beber do Espírito Santo, ou seja, se relacionar com o Espírito Santo, pode ter certeza, não existe buraco nenhum que você fique. Deus vai estender a mão poderosa dele e vai tirar você do buraco do deserto e vai levar você para um lugar seguro, que é o monte, que é a presença dele. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão angustiados, eu oro por aqueles que estão cansados, exaustos, por aqueles que estão no meio de um deserto, por aqueles que estão pensando em tirar a sua própria vida. Eu oro por aqueles que estão depressivos, assim como Elias se encontrou no momento da vida dele. E eu peço a ti que com a força desse pão, com a força dessa água, que representa a palavra e o poder do Espírito Santo, essa pessoa se levante e continue a caminhada dela firme com o Senhor, para que o Senhor venha resgatá-la do deserto que ela está vivendo e venha levá-la a um lugar seguro, que é o monte de Deus, que é a tua presença. E o Senhor venha fortalecer essa pessoa e que a força dessa comida levante essa pessoa, que a força desse alimento, que é a tua palavra, venha levantar essa pessoa hoje e agora, no nome de Jesus. Eu repreendo essa depressão, eu repreendo essa opressão no nome de Jesus e declaro que essa pessoa está livre, abençoada para a glória de Deus. Amém? Queridos, vou ficando por aqui, que você possa mais uma vez ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo. Se puder, envia para alguém, deixa o seu like, deixa um comentário e até a próxima, em nome de Jesus.